Olá, boa noite. São 7 horas em ponto e a gente agradece muito a você por estar junto conosco em mais um Conversa de Sexta. Eu sou o Rafael Guimarães Pereira e nós vamos junto até às 8, tá? Com o nosso debate e muita informação. Hoje, sexta-feira, 14 de outubro de 2022. No nosso time de colunistas, hoje a gente tem Marcos André, com Empreender de Propósito, o Fábio Marques, com Finanças Libertárias, e a Simone Xavier, com o Clube do Livro. No nosso estúdio, nós temos aqui o nosso convidado especial, a Amaury Pontieri, e o nosso colega de bancada aqui, Rafael Pitti. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafael. Boa noite, Pitti. Tudo bem aí com vocês? Boa noite, Rafa. Boa noite, Amaury. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Então tá, primeiramente a gente quer agradecer a presença do público aí e interajam conosco via YouTube. A gente está ligado aqui. Então, coloque suas perguntas aí, suas dúvidas ao longo da live e a gente vai procurar responder a todas. A gente quer divulgar também para vocês o nosso podcast e os nossos canais. Eu vou passar a vinheta do nosso podcast aqui. Já conhece o podcast da Liderar sobre negócios evolutivos? Todas as semanas trazemos um novo episódio onde entrevistamos empreendedores que contam as suas experiências e desafios para a implementação e manutenção de negócios à luz do paradigma consciencial. Se interessa por esta temática, siga-nos a partir do seu player de podcasts preferido ou a partir do site da Liderar em www.liderar.org/negócios evolutivos. A gente quer convidar você também a acessar o nosso site, o www.liderar.org, e os nossos canais. Se o Rafa puder botar na tela aí, Rafa, por gentileza, os nossos canais no Facebook, YouTube, Instagram, que é o @liderologia, tá bom? A gente tem também para vocês um convite bastante especial. A gente vai ter o curso Empreendedorismo Evolutivo e eu vou passar a vinheta dele aí. Qual a relação do empreendedorismo tradicional e a ética? Qual a relação entre empreendedorismo evolutivo e a autocosmoética? É a ação versus a reação, o famoso efeito bumerangue. Venha refletir conosco sobre o empreendedorismo evolutivo e também sobre as escolhas empreendedoras que nós fazemos no dia a dia e também as atitudes pessoais e as suas reverberações. Para saber mais, acesse liderologia.org e se inscreva no curso Empreendedorismo Evolutivo, que acontecerá no dia 29 de outubro. Esse curso é muito bom. Eu já fiz ele algumas vezes, aí vale a pena. Tá bom, gente? Fica o convite aí. Então, vamos lá, Rafa? Vamos apresentar formalmente o nosso convidado, a Amaury Pontieri? Vamos lá. Lembrando que hoje o tema, né? Eu gosto de destacar isso, que hoje o tema é Empreender na Educação e amanhã é Dia dos Professores, né? Isso aí, parabéns, professores. Parabéns a Amaury, que foi meu professor, né? Agora... É verdade. Eu tenho bastante orgulho aí do Rafa Pitti, porque né, teve momentos importantes aí, né, da trajetória empreendedora aí. Exato. Vamos Olha lá, a Cris aí chegando. Oi, Cris. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Vamos lá para a apresentação do Amaury. Amaury Pontieri é formado em jornalismo pela USP, Universidade de São Paulo, e pós-graduado em gestão empresarial pela ESPM, também de São Paulo.
É empresário de educação e um dos fundadores da rede Colégio Bertone. Atualmente é voluntário, docente e coordenador da Escola de Comunicologia da Associação Internacional de Comunicação Conscienciológica, ou melhor, Comunicons. Esse é o Amaury. Obrigado por estar aqui, Amaury. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, vai ser uma satisfação aí conversar com vocês aí, interagir com o pessoal que está nos ouvindo aí hoje. Legal. Mauri, para começar, assim, porque aqui é bate-papo, você já sabe como é que funciona, né? É bem à vontade. A gente convida de novo o pessoal que já entrou aí. Eu já vi que a Michelle, a Inês já estão por aí. Obrigado pela audiência assídua. E a Mauri, pode contar para nós um pouco assim da tua trajetória como empreendedor na educação? Como empreendedor no geral, você conta para nós? Hoje, assim, fui um dos fundadores aí, né, da rede Bertone de colégios. Começamos com uma única unidade, né? Na verdade, a gente começou em 2007 numa sala como um curso pré-vestibular, e lá na época a gente tinha 12 alunos, né, que estavam fazendo a preparação para vestibular e tudo. Eu e mais outros 3 professores, né, o Fred, o Otávio e o Paulo André, que já teve a oportunidade de estar aqui no programa de vocês, inclusive, né, meu sócio. E aí começamos, né? E aí, logo no ano seguinte, a gente já abriu o colégio, né? Então, começamos a operação de ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano. Depois de mais um tempo também, de 2008 foi 2011, a gente começou aí, a gente adquiriu um outro colégio de educação básica e infantil. Então, a gente, lá por volta de 2011, a gente já tinha desde maternal até pré-vestibular, né? E aí, dali, né, a gente não parou de crescer, né? A gente realmente teve aí, foi mordido aí pelo bichinho, né, do empreendedorismo na educação. Duas coisas muito que calam muito fundo em mim: educação, né, que eu já tive a oportunidade de desenvolver em vários níveis, né, desde a andragogia, que eu já dava aula para adultos, né, antes de começar esse movimento de empreender para os mais jovens também, para crianças. E depois, agora, com o colégio, nos últimos 15 anos, eu pude também dar aula para jovens, para adolescentes e para gente na segunda infância também. Eu dei aula lá no Fundamental Anos Finais, né? O Fundamental 2 também. Dei aula a partir de 6º ano. Eu também já tenho experiência de dar aula, né? Então, isso é muito gratificante, né? Você tocar a vida de outra pessoa através da educação, né? Tocar a vida de outra pessoa e as outras pessoas tocarem a sua, né? Isso é o que é a educação, na É verdade, uma né? troca, né? Ninguém sai incólume de uma experiência de educação. Certamente, né? Se a experiência é de boa qualidade, se a educação ela é de boa qualidade, né? Uma educação aí voltada para o crescimento, né, e para a evolução aí das consciências, certamente você sai transformado e a outra pessoa sai transformada, as outras pessoas saem transformadas também. A maioria a gente vai voltar para o Bertone, mas antes da gente começar, nos bastidores, você estava também nos contando dos primórdios, de como você começou como empreendedor. Eu achei muito interessante a tua história. Isso pode ser também interessante para quem está nos ouvindo, porque tem muita gente que está nos ouvindo que é empreendedor mais experiente, outros que estão no meio do caminho, outros que estão iniciando. Então, como é que foi lá no início, quando você era jornalista, né, mesmo e tal? Exatamente. Eu sou formado em jornalismo, né, como o Rafa contou aí, né, na minha apresentação, na mini bio aí. Fui formado pela Escola de Comunicações e Artes da USP, e aí no início dos anos 90, né? Aí comecei, eu já trabalhava, até quando eu estava na faculdade, eu já trabalhava, né, como redator, repórter, e principalmente em publicações empresariais, que foi a minha grande escola, né? Então, eu trabalhei inicialmente num escritório, né, que era o EBART, Escritório Brasileiro de Artes, e lá eu era redator e repórter e fazia revistas para empresas. Na época, né, chamavam os house organs, né? As empresas tinham revistas impressas mesmo, né? Para diversos públicos, ou para funcionários, ou para clientes também, né? E aí a cada semana, né, eu estava trabalhando num tipo diferente de revista. Então, fui redator da revista da Philips, por exemplo, que era de eletrônica de consumo.
aí depois fazia matérias para revista da American Express, que era mais um mercado financeiro, depois fazia para Sindicato do Comércio Varejista de Autopeças. A gente tinha diversos clientes lá de diversas áreas, né, para Mobil Oil do Brasil também, né, na área de lubrificantes. Então, a cada semana eu estava escrevendo e interagindo com um público diferente. Aquilo foi uma grande escola de jornalismo para mim, né? E aí depois, quando eu me formei, eu fui trabalhar em outras áreas também. Trabalhei muitos anos no jornalismo de entretenimento, né, cinema, vídeo, essa parte aí toda de entretenimento doméstico, né? Então fiz coberturas internacionais, fui a Festival de Cannes, festival lá o American Film Market, né, em Los Angeles. Então a gente fazia a cobertura mais no viés dos negócios, né? Sim. E nesse período aí também eu já comecei, em alguns lugares eu trabalhava como freelancer, né? Então eu tinha o meu trabalho às vezes fixo, mas às vezes não, às vezes eu trabalhava para eu aprendi, né, a trabalhar para escrever sobre diversas coisas. Então eu acabei abrindo uma empresa, né? Eu tinha uma microempresa, né? E hoje é o que o pessoal chama de MEI, né? O microempresário individual aí, né? Mas aí era uma microempresa que eu tinha e aí prestava serviço para diversas editoras, para diversos veículos e tal. Então muito cedo eu já tive um descolamento assim da condição de CLT, né? E o último trabalho como CLT que eu tive foi na HSM, que é uma empresa de educação executiva. Eu fui editor lá e fui também diretor de unidade de negócios, da unidade de internet. Eu era editor do portal da HSM, que chamava-se Intermanagers. E ali eu tive contato com muita gente que trabalhava e que aí publiquei muita coisa sobre empreendedorismo. Tive um aprendizado muito grande. Foi na época que eu fiz também meu MBA e eu tive cadeiras de empreendedorismo no MBA também. Então, pude conhecer tecnicamente, né? Antes eu tinha tido experiências na prática, mas depois eu estudei o negócio também, tive aula e conheci várias pessoas aí importantes, o Eduardo Bonangelo, né, que fala muito, tem um livro sobre empreendedorismo, né, fala muito sobre empreendedorismo. O Roberto Chad, que foi meu professor, né, que é o fundador da Cartaxi, a primeira empresa que fez mídia em táxis no Brasil, né, e tal. Então, assim, tive contato com muita gente. A Dots, que é aquela empresa de premiação de ponto de digitais, ele também criou. Ele era empreendedor em série, como a gente chama, né? Serial entrepreneur, né? Que a gente chamava. Então, assim, tive contato com pessoas fantásticas e aí eu fui meio que mordido, pelo que eu estava contando para vocês antes, né? Fui meio mordido pelo bichinho do empreendedorismo. Falei, acabando esse trabalho, né? Que era uma empresa HSM, era uma empresa da era do conhecimento, né? Um fantástico lugar para trabalhar e tudo. Eu falei, eu tive já a intuição que ia ser o meu último trabalho CLT ali, porque dali eu vou empreender a partir dali. E foi o que aconteceu, né? Eu saí da HSM para abrir uma consultoria em estratégia, que é a Consvita, e depois eu abri, né, junto com o período que eu estava como consultor, o Colégio Bertone, aí comecei a empreender na área de educação, que eu nunca tinha empreendido, mas que aí juntou duas paixões, né, como eu contei para vocês. O empreendedorismo e a educação, as duas coisas que eu acabei me dedicando a partir de então. Então, 15 anos que eu estou fazendo as duas coisas, né? Empreendendo e atuando na área de educação. Você vê que não, assim, não foi tudo um encadeamento, assim, né? Exatamente. Não é nada por acaso aí. Agora vem a perguntinha aí para complementar do Rafa. Eu estava aqui pensando, sabe, Amaury, a gente sabe que proexis e profissão não necessariamente vai existir essa convergência. Exatamente. Mas a gente sabe que quando há essa convergência, parece que flui. Isso Você mesmo. Conseguiu observar alguma coisa nesse sentido? Agora vem essa pergunta aí. Total, né, Cris? Porque, assim, veja, nesse período que eu trabalhava como jornalista, eu já atuava como docente, mas no voluntariado, na conscienciologia. Então, a minha formação como docente, na verdade, ela se deu dentro do voluntariado.
dentro da Conscienciologia e mais especificamente dentro do IPC, né? Então, durante muitos anos eu fui professor. Então, eu atuava como professor no voluntariado e como jornalista profissionalmente. E aí, quando eu vim para Foz, essa é uma história que eu conto, inclusive, nos meus cursos, né? Eu gosto muito de frisar isso aí. Quando eu vim para Foz, na verdade, isso aí se inverteu, porque eu deixei uma carreira muito estável lá, como jornalista. Eu tinha uma carreira estável, eu era muito bem sucedido, trabalhava numa grande empresa, uma multinacional, né, de educação executiva, que era HSM e tudo. Tudo estabelecido a vida lá. E aí eu vim para cá e mudou tudo isso, porque aqui eu não tinha o mesmo campo de trabalho no jornalismo que eu tinha lá em São Paulo, né? Não tinha nem a IC, que a gente, quando eu vim para cá, né, para Foz do Iguaçu, a gente teve que fundar uma IC, então eu não fiquei na mesma instituição que eu estava aí em São Paulo, que é a Comunicons. Eu sou um dos fundadores da Comunicons aqui também, que nós já estamos com 17 anos aí de atividades, né? E aí aqui houve a inversão. Então aqui, como voluntário na Conscienciologia, eu atuo como jornalista, né? Toda a minha experiência como jornalista, ela agora está a serviço do voluntariado, como comunicador, na verdade, né? E profissionalmente eu atuo como professor. Então houve uma inversão, acabou havendo uma inversão. E está muito bem acomodado, porque assim, eu acho que hoje eu tive um ganho pessoal muito grande de passar profissionalmente de atuação como jornalista para educador. Eu acho que eu contribuo mais e, como você falou, há uma fluência muito grande, mas tudo também foi complementado, porque eu sou professor hoje, e fui professor do Rafa, inclusive, né, de redação. Então, todos os anos que eu trabalhei, né, mais de 25 anos que eu atuei, mexendo com texto, né, sendo redator, repórter, editor, né, de texto, revisor, toda na parte de texto eu já passei por todas as áreas, né? Já atuei em todas as áreas, texto publicitário, criador, né? Eu fiz também dupla publicitária, então mexi com texto publicitário também, então era a minha área de expertise era com texto. E aí eu passei a ser naturalmente professor da área de português e de redação, né? E ainda sou. Hoje ainda, né, dou aula de português aí, muitos anos, para essa faixa aí Atualmente estou atuando mais na faixa de pré-vestibular, né? Assim, preparando o pessoal para as redações dos vestibulares, do Enem e tudo. Eu tenho há muitos anos trabalhado com isso, né? Então, Sim. Ô, Mauri. Sim. Não, desculpe aí, você conclui, desculpa. Não, tá tudo certo. Ah, tá. E, não, eu fiquei curioso, assim, então daí você teve a consultoria, daí aí vocês começaram com a escola. Mas como é que houve foi... uma transição aí. Então, né? Como é que foi a ideia da escola, né? Quem é que participou junto contigo? Vocês já tinham uma visão que o negócio ia crescer assim, que tipo de educação vocês iam querer para os alunos? Como é que é isso aí? Muito boa a pergunta, e eu acho que isso aí foi o empreendedor, né? Isso aqui é legal que a gente pode falar bem sobre isso aqui, né? O empreendedor é aquele que ele observa, né, uma necessidade, uma dor não atende, né, uma dor que existe, né, num determinado ambiente, para determinadas pessoas, e ele passa então a oferecer aquilo ali, né? Seja no contexto de uma empresa, né, que aí no caso é o intraempreendedorismo, seja no contexto do mercado, e aí é o empreendedor clássico aí, né? O exemplo que a gente faz, né, para distinguir o intraempreendedor do empreendedor, assim, de mercado mesmo, né, daquela pessoa que abraça o empreendedorismo, o empresário e tudo, é assim, vamos imaginar que a pessoa está trabalhando numa empresa. E aí ela observa uma necessidade não atendida dos clientes, né, ou do mercado e tudo mais. O empreendedor, ele sai de trabalhar da empresa e vai abrir a sua empresa e oferece aquilo ali, né? Então, esse é o empreendedor clássico. O intraempreendedor é aquele que, dentro da empresa, ele traz essa informação, né, para o superior e fala, olha, eu estou observando isso, né? Será que não é legal a gente desenvolver um serviço, um produto e tal? E ele, dentro da empresa, ele, então, oferece aquilo, né, para quem está precisando, e aí a empresa cresce, ele cresce também e tudo. Então, são duas possibilidades, né, que existem, né? E agora os skills, né, as habilidades que essa pessoa
apresenta são mais ou menos idênticas. É aquela pessoa que tem uma proatividade, aquela pessoa que tem uma iniciativa, uma motivação muito grande, né? Gosta de trabalhar colaborativamente, tem uma tolerância ao erro também, não tem medo de errar, né? Então, se lança a um empreendimento novo sem ficar esperando muito a bênção, né, das outras pessoas, né? Então, arrisca, né? Então, existe uma correlação entre a oportunidade e o risco, né? Então, assim, a pessoa ela vai se arriscar. Agora, se ela vai fazer isso colaborativamente, dentro da empresa que ela trabalha, e aí é o intraempreendedor, ou se ela vai fazer isso no mercado sozinho, como empreendedor mesmo, é uma opção, e aí também vai dentro da personalidade da pessoa aí. Entendi. Rafa Pitt, você queria falar, eu acho, né? Não, a gente voltando à pergunta, né, da crise ali, da questão do Bertone, né? Eu que pude viver lá dentro, né, há alguns anos, e hoje estou de volta lá. A gente vê como a questão da proposta do colégio, né, que ela trouxe, é muito importante, assim, como que desenvolveu diferente dos outros, né? Então a gente vocês criaram um empreendimento e começou a arrastar a cidade inteira, né? Os outros colégios começaram a copiar. É verdade, eu acabei nem complementando essa parte que você perguntou, né? Qual o diferencial, o que a gente oferecia de diferente? Bom, nós sócios, a gente vinha de outros centros, né? De centros aqui, eu no caso de São Paulo, os outros sócios do Rio de Janeiro, né? De Minas. Então a gente tinha estudado em bons colégios muito fortes, tradicionais, né? Eu no caso estudei no Bandeirantes lá em São Paulo. Meus sócios, né, estudaram no Colégio Naval, estudaram lá em grandes. A gente tinha e estudamos, depois passamos em grandes universidades também, eu na USP, meu sócio Fred no IME, ITA, na UFRJ, né? Então a gente tinha passado por todo um processo de qualidade de ensino e de centros de excelência universitários também. E aí a gente viu que onde a gente tinha existia essa oportunidade, porque não tinha muita cultura de mandar os alunos para grandes centros, né, de excelência e de ensino superior, por exemplo, aquela época, né, no final dos anos da primeira década aí de 2000, né? E as pessoas elas se contentavam de ficar localmente mesmo, estudar localmente e tudo sem perspectiva. Então a gente, opa, peraí, né? E as pessoas que queriam que os filhos estudassem em grandes centros, o que faziam? Chegava na época do ensino médio e do pré-vestibular, mandavam ou para a capital, para Curitiba, ou para São Paulo, para estudar lá nos colégios, né? E aí, com toda a questão que tem você mandar um adolescente para estudar, para ficar longe da família. Então, quando a gente criou o colégio, a gente viu essa lacuna, essa oportunidade, né? Tanto é que as primeiras chamadas que a gente fez, né, publicitárias que a gente criou, foram exatamente essas. Se você pegar as primeiras peças, né, de que a gente anunciou no jornal, né, na época e tudo, dizia o seguinte: entre mandar o filho para estudar na capital ou deixá-lo estudando aqui, né, opte pelas duas coisas, né? Então, ou seja, a gente vai trazer a qualidade do ensino aqui para cá. E aí começamos essa revolução que o Rafa falou, né? A gente começou a oferecer um ensino forte, começou a botar na cabeça das pessoas a possibilidade de ir estudar numa grande universidade de projeção nacional, ou às vezes até internacional, como é hoje. Tem muitos alunos nossos que já estão estudando, né, fora do país. Então, isso não existia antes, né? A gente não tinha carreiras muito concorridas e tudo. A gente pegava, nos primeiros anos do colégio, a gente trazia os alunos para conhecer o ITA, para conhecer a USP, fazia excursão. Vamos lá na cidade universitária, conhecer as universidades, as faculdades da USP e tal. Ia na feira de profissões da USP, ia fazer visita nos museus aí de São Paulo. Então, a gente começou a procurar abrir a cabeça das pessoas aí para poder... Porque senão você falava... vai prestar a FUVEST, vai prestar o vestibular da USP. As pessoas nem sabiam o que era isso, né? Sim, está ajudando o pessoal a pensar grande também, né? A trazer isso, a materializar esses conceitos para os alunos, né? E aí deu no que deu, né? Então hoje essa cultura já está estabelecida aqui.
como o Rafa falou, todo mundo veio atrás, né? Isso aí acabou modificando a educação toda aqui na região. É interessante. Pode falar, Cris. É interessante o que você está falando, Mauri, porque aqui, olha, eu estou numa cidade de Minas pequena, com 85 mil habitantes, tá? E aqui tem uma escola que tem 2 escolas mais assim tradicionais, mas uma é a mais conhecida. E a gente vê o seguinte, a escola é muito fraca. E aí a gente para, mas você tenta conversar com as pessoas daqui, nascidas e criadas na região, eles não entendem. E aí eles não conseguem, porque eles não têm outro parâmetro, mas nós somos do Rio. Então eles estudaram as crianças aqui em escolas boas no Rio. Então a gente vê essa diferença. Então, como a gente tem esse parâmetro, é por isso que vocês estão falando, faz sentido. A gente tem como avaliar, mas eu já tentei até conversar com as mães, mas eu observo que elas ficam assim, elas não entendem porque não tem outro parâmetro, né? Exatamente. O Então, parâmetro isso é é muito importante, legal. né? Você ter Esse parâmetro é muito importante, né? Eu não sei se tem a ver com aquela história do mito da caverna, né? Que é aquele que sai ver as outras coisas e fala assim, não, mas eu vi que tem isso, tem aquilo. Aqueles outros que não viram, né? Então, a gente tem que experimentar mesmo, para poder ter essa Exatamente. E base. sabe, Cris, depois de um certo tempo, né, a gente aqui também, quando a gente começou o processo de internacionalização também, a gente começou até a buscar parâmetros internacionais de excelência de coisas que eram feitas fora do país. Então, a gente esteve viajando também, né, fomos conhecer, né, algumas propostas inovadoras em educação, né? Eu fui para a Finlândia, o meu sócio foi lá para a Escola da Ponte, lá em Portugal, conheceu lá a realidade, fomos para os Estados Unidos também. Passamos a oferecer o programa de dupla titulação, onde o aluno ele se forma no ensino médio e também ganha o diploma de high school americano, né? Então, hoje, o Bertone oferece dupla titulação aqui. Nós temos um programa junto com a Universidade do Missouri, que o aluno estuda tanto o currículo brasileiro como o currículo americano e depois, ao final, ele tem os 2 diplomas. Né? Então, e a gente fez isso com pioneirismo aqui no Paraná. Né? Então, fomos a primeira escola que já era conhecido o conceito, mas a gente efetivamente foi a primeira que assinou, né, o convênio, e até que é uma outra universidade anteriormente. Mas, assim, trouxemos algumas práticas diferentes também, né? E para poder justamente... Por quê? Porque vivemos um período de internacionalização aí, as carreiras estão internacionais, né? As perspectivas de carreiras estão internacionais, então não adianta ficar só também, né? Ou localmente ou nacionalmente. Tem que oferecer a oportunidade da pessoa também ter uma mobilidade acadêmica e uma mobilidade profissional mundial, né? Então, Sim. hoje nós temos alunos que estão estudando na China, em universidades chinesas, temos alunos estudando na universidade no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, né? Então, hoje já é uma realidade, né? Não é uma coisa distante, né? Entendi. Mauri, deixa eu te perguntar uma coisa. Lá, voltando um pouco agora, como a gente, para o pessoal aí que está nos escutando, o nosso diferencial aqui, né, que a gente fala de empreendedorismo evolutivo, é que a gente coloca o paradigma consciencial aí, né, junto com o nosso papo. Então, eu não poderia deixar de perguntar, quando você fez lá essas transições, né, de carreira mesmo, entre o CLT, depois para ter a tua consultoria, e dali para ter o colégio, você lembra de ter experimentado algum parafato, alguma sincronicidade, projeção, alguma coisa que te orientasse a tomar essas decisões, assim, que te ajudasse? Não dá para te apontar uma coisa específica, mas, na verdade, durante todo esse tempo, a gente tem observado que há como a Cris comentou aí, quando você começa a confluir o que você faz com a sua ProEx, com seus trafores de exceção, né? Então, hoje eu aflorei como professor, né? Então, isso eu já percebo que faz parte da minha, vamos dizer assim, da minha paragenética, né? Eu sou professor há muito mais tempo do que sonha a nossa van filosofia, né? Então, hoje eu dou aula de redação, eu dou aula do que pintar pela frente, na verdade, né? Dou aula de conscienciologia, dou aula de roteirização, dou aula de redação, dou aula de conscienciograma, né? Então, o que vier sou professor de ECP1, né? Então, o que vier pela frente, na verdade, a gente
é capaz aí já. Então, a didática que nós já estamos trabalhando já é uma paradidática, né? Então, Sim. Isso é fluente, eu consigo modular isso, né? Então, há também todo um amparo especializado, né? Então, você está o tempo todo, na verdade, trabalhando num nível superior aí de conexão, né? Então, nunca é uma aula simples, sempre vai acontecer ali muitas coisas, né, que tem componentes multidimensionais, né? Seja lá. Mas eu falo assim, quando você. Ou quando você vai. Quando eu estava na consultoria, por exemplo, a gente brincava, né? Que a gente ia nas empresas para dar uma consultoria de uma coisa intrafísica, mas fazia uma verdadeira revolução ali dentro, né? Era como se fosse um ECP1 empresarial, né? Eu com os meus sócios, a gente entrava ali e muitas vezes tinha que desassediar e tal. Eu, na área de comunicação, vocês sabem que os grandes processos de assédio onde pega onde? É no processo de comunicação, né? As grandes a gente falava na manipulação, por exemplo, né? Exatamente. Então, às vezes você entrava ali, né? Achava que eles pagavam uma consultoria intrafísica, mas recebiam um banho de loja multidimensional, né? Então, assim, nunca não dá para separar uma coisa da outra, né? O trabalho que eu faço hoje como educador, né, teve um impacto eu vou dizer aqui, até o Rafa pode dar aí o depoimento dele, né, nesse sentido também, de como mudou todo o Holopensene aqui, desde que não tinha Colégio Bertone, e hoje que nós temos aí 15 anos de atuação nessa área de educação. Toda a educação mudou aqui, mesmo a cidade transformou-se mais numa cidade universitária, né? Então, hoje nós temos aqui a Universidade de Integração Latino-Americana, que trouxe aqui milhares de novos alunos e professores, né? Então, trouxe todo um afluxo de gente aqui e nós participamos dessa revolução aí da educação localmente aqui, né? Então, legal. Tudo isso tá envolvido. Já não dá para saber mais o que é profissional, o que é ProEx, o que é reurbanização, né? Porque para cá o Holopensene era do sacoleiro, o Holopensene da sacolagem, né? Que ainda existe, mas Só pelo menos rápido aqui, tem outros Holopensenes aí que a gente... Rafa, segura um pouquinho aí que a gente tem agora o intervalo comercial, no retorno é contigo aí. Olá, esse é o Momento Empreender de Propósito e hoje vamos falar sobre inovação e educação. Você sabia que, segundo a pesquisa da Dell Technologies e Institute for the Future, 85% das novas profissões do futuro até 2030 ainda não foram criadas? Quando falamos sobre escolha profissional e orientação de carreira, as escolas e universidades estão preparando os alunos para o futuro ou buscando encaixá-los em um mercado de trabalho já com os dias contados para obsolescência. De acordo com a pesquisa da plataforma LinkedIn, 90% dos brasileiros estão infelizes no trabalho, e fenômenos globais observados, como a grande resignação, que é a demissão voluntária de funcionários infelizes em sua carreira, e a demissão silenciosa, que é quando o funcionário somente se dedica ao trabalho básico dentro do horário previsto, sem pretensões de aprendizado e crescimento na função, em troca de um salário confortável, são fenômenos observados em consequência de carreiras escolhidas ainda na fase de educação. E se as escolas e universidades fossem as protagonistas de preparar os alunos para encontrarem seus talentos, vocações e propósito, ao invés de somente se preocuparem em ensinar concorrência para se encaixar em um mercado competitivo e insalubre? Mas para isso, as escolas e faculdades precisariam inovar. De acordo com pesquisa da KPMG, metade dos empresários de educação não possuem equipe interna para a inovação, e isso contribui para o ciclo vicioso da formação de profissionais infelizes e frustrados com a carreira e candidatos a sofrer com a obsolescência de capacitação causada pelo avanço das inovações. Segundo dados do Sebrae, 96% dos negócios em operação no Brasil são produtos e serviços que já existiam, e somos o último lugar em país inovador em comparação com os países do bloco da OCDE. Nesse cenário de transformação tecnológica e inovação, como ficam as escolas e universidades frente às inovações tecnológicas e o futuro do trabalho? Podemos somente assistir sentados ao atraso da inovação no Brasil ou buscarmos um modelo de educação mais inovadora? Eu sou Marcos André
Esse foi o Momento Empreender de Propósito de hoje. Um abraço e até a próxima. Você sabe por que algumas nações prosperam e outras não? Foi com o objetivo de criar uma comparação entre diversos modelos políticos e estimular a adoção de práticas que aumentem a eficiência governamental que a Heritage Foundation criou o Índice da Liberdade Econômica, um ranking que avalia o grau de liberdade de 186 países. O índice, criado em 1995, através de uma parceria com o jornal americano Wall Street Journal, avalia 4 categorias principais, cada uma com 3 subcategorias. Todos os critérios têm o mesmo peso no cálculo final do índice, e são eles: o Estado de Direito, tamanho do governo, eficiência regulatória e mercados abertos. Estão no topo do ranking a Singapura, a Suíça, Irlanda, Nova Zelândia, Luxemburgo, Taiwan e Estônia. O Brasil aparece na posição 133 no ranking e é classificado como um país predominantemente não livre. Estamos atrás de países africanos muito pobres, como a Uganda, Nigéria, Gâmbia, Namíbia, Butão e Ruanda. A Coreia do Norte, Venezuela, Cuba e Sudão ocupam as últimas posições. O que esse ranking evidencia para a gente? Primeiro, que apesar de algumas distorções, é possível afirmar que os países que estão no topo do ranking geral são países de fato mais desenvolvidos. Segundo, que existe um grande caminho a ser trilhado por países como o Brasil, que hoje ainda ocupa a posição 133. Se um país como o Brasil é a 9ª maior economia do mundo, imagine o que seria se, ao invés da posição 133, um dia estivéssemos entre os 10 primeiros desse ranking. Seriam enormes possibilidades de sermos um dos países mais desenvolvidos do mundo. Fábio Marques, para a coluna Finanças Libertárias. Estamos de volta dos comerciais, foi longo essa vez. Mas vamos lá, Rafa, é contigo. Não, eu queria trazer, né, que o Amorim tá falando do Bertone mudar a cidade aqui, né, que a gente sentia bastante na época, como alguma inovação que o colégio trazia, via os outros colégios para tentar igualar, né, e eu queria trazer essa questão, né, como que o negócio evolutivo, ele interfere em todo o open scene, às vezes, da cidade que ele está instalado, às vezes até do planeta, né, a gente conhece várias coisas aí que mudaram bastante a humanidade, né? E eu posso dizer por experiência própria, né? Eu não morava em Foz, eu vim para Foz, minha avó morava aqui na época, e eu vim para Foz para estudar no Bertone, né? Porque eu me deparei com um outdoor na época, né? Falando que o Bertone era campeão no Enem lá aqui da cidade, entre 50 do Paraná, né? E me chamou muita atenção na época, assim, e você vê que o Open Scene, até hoje eu me identifico bastante com os valores do colégio, e não é à toa que eu estou dando aula no colégio também. Exatamente, é um Holopensene de autossuperação ali no caso, né? Isso. A gente trabalhou muito isso ao longo dos anos, e que é você, na verdade, competir com você mesmo, né? Uma ideia aí também que é você forçar os limites, é uma questão de desacomodação também, né? Então a gente percebe que existe esse movimento, né? Quem vai empreender certamente vai praticar um movimento de desacomodação, né? Porque você tem uma condição mais segura, mais confortável anterior, e aí você se coloca necessariamente numa situação de mais incerteza, de mais, vamos dizer, que exige, né, informações e situações que você não domina. Então, tudo isso aí vai acabar tendo que promover reciclagens, vai ter que promover mudança de mindset, muitas vezes, às vezes mudança até de paradigma, para você poder atuar de uma nova forma. E isso se aplica a tudo que, na verdade, exige uma desacomodação, exige uma nova situação, né? Seja no empreendedorismo nos negócios, no empreendedorismo evolutivo, no intraempreendedorismo. Então, na questão que você faz em relação a você mesmo, né? O empreendedorismo, vamos dizer assim, consciencial, né? Então, tudo isso aí tem esse movimento de... Você pode traçar paralelos, né? Esse movimento de desacomodação, de sair de uma zona de conforto
pensar, né, de se forçar a pensar e a agir de modo diferente, porque já se dizia, né, isso aí é uma ideia bem conhecida. É uma loucura você achar que você vai fazer tudo igual e vai ter resultados diferentes, né? Então, isso não acontece. Ô, Mauri, uma coisa engraçada, interessante aqui. Tem uma amiga aí que está assistindo, me mandou um zap agora e disse aqui, ó, acho que precisa estudar no Bertone. Interessante que ela já tem mestrado, né? Então, é que você Vem está estudar e, falando ali. assim, a gente tem uma grande quantidade de professores, isso é uma coisa também, né, que com mestrado e de doutorado, né, não, normalmente isso aí é observado mais em instituição de ensino superior, né, que precisa ter. Lá não, lá a gente faz questão de trazer professores com mestrado e doutorado, e existe uma afinidade de propósitos muito grande, são professores que adoram dar aula, né, então tem uma identidade muito grande, né, com a profissão e tem um amor à educação também. E é isso que faz a diferença, né? No fundo, é isso aí, né? Porque é diferente daquele professor, daquele funcionário de maneira geral, mais genérica, né? Que está ali só cumprindo tabela, né? É um pouco que estava sendo falado ali na coluna de hoje, né? Sim, Aquela pessoa que está lá no modo de resignação. Tem que estar num movimento de inovação, num movimento de criatividade e tal. E isso tem que ser um clima que aconteça, né? Então, outra coisa que eu gostei lá da fala lá do nosso colunista hoje foi de ter alguém responsável pela inovação dentro da empresa, né? Nós temos head de inovação lá, né? Que é a professora Letícia, né? Então também está lá com os alunos, bolando, fazendo coisas aí, participando de competições aí de conhecimento, né? Em nível nacional e internacional. É fundamental, porque você não sabe exatamente, você não sabe como vai se comportar, né? A sociedade e os mercados futuros aí, né? O que você vai fazer? Então tem que estar, as pessoas têm que estar preparadas para lançar mão de novas soluções para problemas complexos que muitas vezes ainda nem são conhecidos, né? Ô, Mauri, assim, dentro do conceito de empresa conscienciocêntrica, Sim. você acha que o Bertone ele se enquadra, ele está caminhando para isso? Como é que você acha? Não, se você for ver a definição de empresa conscienciocêntrica, né, o Bertone não. O Bertone está mais para uma instituição. Mas só que as pessoas que estão à frente, eles têm um viés conscienciocêntrico. Então, isso acaba afetando, né? Então, a gente não tem a preocupação da classificação da empresa como uma Sim, EC, né? Uma empresa sim. conscienciocêntrica e tal. Não é essa a Não ideia. É uma coisa formalmente assim, né? tradicional, é. Porém, né, o fato de todos nós lá dentro ali, né, que concebemos e desenvolvemos e estamos lá no dia a dia, na gestão e nas operações, sermos, né, conscienciocêntricos, né? Então, certamente isso aí imprime uma característica conscienciocêntrica lá, mas não é sequer Sim. algo que seja falado ou que seja estimulado, que a Mas pessoa tem. acaba migrando, né? O pensamento, assim, vamos dizer assim, do paradigma, ele acaba a partir por exemplo, Pelo exemplo, sabe, você é Rafael? Pelo docente lá, né? exemplo. Às vezes as pessoas observam lá que a gente tem algumas atitudes que são diferentes da média do mercado ou de outras empresas, né? E às vezes isso aí. Só que a gente faz o que a gente acha que deve fazer e as pessoas acabam observando isso e comentam, né? Não só funcionários, às vezes até clientes mesmo também, né? Percebem que tem coisas diferentes ali e positivas, né? Isso que é o interessante. Então, acaba tendo uma diferenciação de mercado, né? Desde a ética, tudo, né? Na verdade, tem muita coisa ali, não dá para separar quem está fazendo do que está sendo feito, né? Então, Sim. isso a gente acha, né? Que apesar de não ser uma EC, não, apesar de não ser uma instituição, né? Ou conscienciológica ou conscienciocêntrica, mas tem muitos elementos, né? Muitas características de empresas assim. Que vocês carregam, claro, né? Aham. E eu sei que vocês são uma multinacional, né? Tem unidade fora Exato, do é uma escola, é uma rede internacional, porque a gente tem, Isso. inclusive, unidades fora do país, né? E no Paraguai, a gente já começou a nossa expansão lá. Então, abrimos as primeiras unidades fora do país e fora do estado também. Então, a gente pega hoje
mais o sul do país e também aí o Cone Sul aí com o Paraguai, onde nós já atuamos, né? Então, a ideia é se tornar uma rede internacional mesmo com o tempo aí, né? Vamos lá. Tudo ao seu tempo, né? Mas já começou esse movimento. Até porque lá do outro lado, né, é maior do que é mais populoso do que Foz ali no cidade do Paraguai, Tem né? uma necessidade muito grande de educação lá de boa qualidade, a gente observa isso também, né? Assim como aqui, mas lá também, e tem os seus, vamos dizer assim, as suas particularidades muito diferentes daqui, então para a gente está sendo um aprendizado grande também, fazer uma operação em outro Ministério da Educação, que não seja o nosso brasileiro aqui, mas assim, mais uma vez, né, a condição de educação, né, a vocação de educação e tudo que envolve a educação, né, que é um dos valores nossos, de a educação de excelência, de qualidade, que a gente procura praticar, vale para o outro lado também, né? Então, a gente se adapta, mas também tem muito claro o que a gente quer oferecer e o que as consciências aí precisam também, né? Sim. A Mauri, eu estou lembrando aqui o seguinte, quando a gente se envolve, né, nessa questão do empreendedorismo, nesse Holopensene, eu fiquei imaginando aqui, quando vocês entraram na questão do Colégio Bertone, eu imagino que, pelo pouco que eu vivenciei aqui com as crianças, em conversa com escolas, né? As escolas, elas costumam, pelo menos lá no Rio, eu lembro, eles trabalhavam primeiro, algumas optavam em trabalhar com a educação infantil, depois educação infantil e fundamental, e depois, não, eu não trabalho com fundamental 2, ou eu não trabalho com ensino médio. Como é que foi isso para vocês? Sabe por quê? Porque dá vontade de você começar a querer fazer tudo, inclusive até abrir uma faculdade, porque você está com aquele gás, né? Então, como é que foi isso? É verdade. A gente muito assim, começamos, né, e não é uma trajetória muito incomum, né? Começamos de cima para baixo, né? Do pré-vestibular, como eu contei aqui, para o ensino médio, depois para o fundamental, até os pequenos, né? Porque, na verdade, você percebe que quando você começa a trabalhar mais cedo, né, o processo da educação de qualidade e tudo mais, então a jornada ela se torna muito mais facilitada, né? Então a pessoa logo cedo ela pega o jeito de estudar, o gosto pelo estudo, estar num ambiente que valoriza o estudo também, porque muitas vezes a gente sabe que tem escolas que na verdade é justamente o oposto, né? Então lá no Bertone a gente fez uma inversão. As pessoas que estudavam, né, as pessoas que se dedicavam, elas acabavam sendo populares. E, às vezes, em outras escolas, a gente sabe que é o contrário, né? Quem estuda, quem dá o sangue ali, né, no processo do estudo, é visto como o nerd, né? Acaba sendo até, às vezes, sofrendo bullying e tudo mais, né? E no Bertone, não. A gente tinha uma inversão ali de saudável, no sentido de que, não, esses caras aqui que são os populares, esses caras aqui que estão... e aí viravam exemplos para os demais estudantes, né? Então, isso é muito positivo, é uma coisa que a gente se orgulha muito de ter conseguido fazer essa inversão, né? Então, as pessoas ali, quanto mais cedo pegam gosto pelo estudo, pegam gosto pelo conhecimento, né? Se dedicam, veem a importância do que o estudo e a busca pelo conhecimento pode trazer de modificação e de aperfeiçoamento para a sua vida. Aí depois aquilo ali é só não atrapalhar, né? A pessoa vai sozinha, né? Ela acaba tendo a automotivação, né? Então, despertado as condições mínimas ali, a gente tendo patrocinado aquelas condições mínimas e oferecido um ambiente que tem aquilo, aí vai embora, né? E aí as pessoas e as famílias e os estudantes valorizam muito isso, que é muito gratificante. Então, a gente mantém isso até hoje. É um dos valores nossos aí, é criar um ambiente onde isso aí seja seja um valor, na verdade, né? Inegociável. Sim. Rafa, tem algum comentário, alguma pergunta aí? Eu tenho, eu sentindo, né, na pele agora o que a pandemia trouxe para a gente aí de diferença na educação, né?
Queria que o Amaury pontuasse, ele que está aí bastante tempo, tem bastante experiência na parte da educação, queria que ele pontuasse o que a pandemia trouxe aí, de bom e de ruim para todos nós. Uma boa pergunta, viu, Rafa, essa aí. E ontem mesmo no Bertone, a gente fez o lançamento de um livro, né? O que vai acontecer após o ano que não aconteceu, que é um livro de análises de diversas disciplinas, né? Multidisciplinar. Então, estudos econômicos, sociais, né? De sociologia, de história, de psicologia, procurando, né, entender um pouco melhor o contexto dessa saída da pandemia, né, do ambiente de pandemia, que é altamente complexo que a gente vive hoje. E a gente observa que, tal como houve aí um impacto grande na saúde das pessoas, houve um impacto na saúde da educação, né, tanto brasileira como em outros lugares também, mas na brasileira teve um impacto grande. Então, se por um lado a gente acabou tendo já existia defasagem na educação brasileira, a gente já conhecia essa realidade, mas a pandemia aprofundou isso e piorou. Então, a gente observou que tem muita coisa que realmente acaba que a gente está tendo que cada vez mais correr atrás para conseguir eliminar esses gaps aí, esses intervalos aí mais sérios, porque perde-se muito a capacidade mesmo de estudar, o conhecimento ficar adequado para a idade, né? Então a faixa etária, então acaba gerando defasagem de diversos níveis. Por outro lado, a pandemia também ela fez um avanço em termos do uso da tecnologia, inclusive na educação, que tem especialistas que dizem que avançou uns 5 anos em 2. Né? Então, o que a gente tem hoje, por exemplo, de aulas online, de uso da tecnologia para fazer, por exemplo, lives como essa que a gente está fazendo aqui e tal, isso iria acontecer em 5 anos, acabou precipitando para 2. Então, também teve aspectos positivos. Né? Então, é importante a gente ver e balancear isso e ver como é que a gente pode aproveitar os aspectos positivos e pode também corrigir ou minimizar os aspectos negativos, que é o trabalho que a gente está, hoje em dia, se dedicando. Né? Basicamente é isso. Então, teve sim um impacto na saúde da educação, vamos dizer assim, como teve na saúde das pessoas e na saúde pública, porém, teve também algumas coisas positivas, né? Principalmente no sentido de tecnologias, de métodos e de experiências que foram geradas que acabam sendo incorporadas, é um aprendizado também, né? Então, foram incorporadas na prática da educação e nunca mais vai ser a mesma. A educação, tem muita gente que está esperando voltar à educação como era antes da pandemia. Não vai voltar, né? Nunca mais será a mesma. Já mudou. A fila anda, né? É irreversível, exatamente. Agora, Amaury, Oi? Eu ia comentar, né? Agora o caminho é justamente usar a tecnologia a favor da educação cada vez mais. Exatamente, é isso aí. A gente vê lá no colégio mesmo usar as plataformas para fazer simulado, a gente tinha os livrinhos lá, agora hoje tudo no computador, né? Você vai abrir o computador e vai... Você tem hoje laboratórios virtuais fantásticos também, que dá para fazer experiência, que não daria para fazer nunca presencial. Então tem muita coisa que dá para a gente trabalhar em alto nível aí na educação. A tecnologia é uma ferramenta, como ela vai ser usada, né, se em benefício ou atrapalhando, né, as consciências. Cosmoética, né, Amaury? Exatamente. Aí entra o processo da cosmoética. Amaury, assim, você que é um empreendedor, você já passou por muitas experiências, contou um pouquinho para nós aí. Para pensando que você é docente, amanhã é o dia do professor, né? Que dica você daria para aquela pessoa que está nos escutando agora, escutando depois, mais tarde, mas que tem interesse na área de educação, talvez não sabe como começar, mas tem esse espírito empreendedor? Tem alguma dica para dar? Tenho. Então, assim, já que estamos na véspera do dia do professor, o que eu convido vem para a caixa você também, né? Que a gente brincava, né? com aquele slogan publicitário, né? Seja professor, né? E o pitch, vocês aí que são professores também podem dizer, é muito gratificante, é uma coisa que você, como a gente comentou aqui no começo, né? Toca as outras consciências e as outras consciências te tocam de uma maneira aí muito profunda, consciencialmente. Então,
independente da profissão, independente do que você faça, né, o ato de ser professor, de ser docente, né, é o que a gente fala do sacro ofício, né, o ofício sagrado, né, é fantástico. Então, assim, eu não consigo pensar numa dica ou numa recomendação melhor do que vá para a sala de aula, vá ensinar as pessoas, porque este é um grande planeta escola, na verdade, né? Estamos saindo da condição, tá na virada de ser planeta hospital para planeta escola. Então, estamos precisando de vagas abertas no planeta escola, né? Então, dê aula do que for. Use os seus trafores, né? Os seus talentos de exceção, seus mega trafores, né? Põe para fora isso e vá ajudar no esclarecimento das consciências, na busca pelo conhecimento, né? Na evolução aí das consciências. Seja um facilitador, né? Um professor, antes de mais nada, um facilitador para as outras consciências, né? É isso que eu convido. Venha para o lado de... Se você não está ainda, né? Venha para o lado de cá também. Dê aula. Junto, né? Dê aula. Fazer um intervalo comercial agora e a gente volta em seguida. A história não se repete, mas às vezes rima. Essa frase de Mark Twain foi citada no livro de Noam Chomsky, Internacionalismo ou Extinção. Convidamos você para o primeiro debate de estreia do Clube do Livro Literari, dia 22 de outubro, às 16 horas. Venha debater conosco. Eu sou Cibele Verenzuc Xavier, para o Clube do Livro Literari. Olá, pessoal. Gostaria de convidá-los para o curso de campo da Conscius, que é o 7ª imersão em conscienciometria. Esse curso é uma excelente oportunidade para todos nós aprofundarmos os nossos processos interconscienciais, contando aí com a equipe de profissionais da Conscius, de conscienciômetros docentes, que vão dar todo um apoio para qualquer pessoa que queira aprofundar nesse processo intraconsciencial. Você se lembra do compromisso assumido no curso intermissivo? Já pensou que a sua programação existencial pode ter impacto não somente em você e em seu grupo, mas no planeta? Os empreendimentos para superar os desafios evolutivos exigirão adaptação e inovação interassistencial no planeta em transformação. Intermissivista, qual o seu empreendimento evolutivo? Seja a transformação que o planeta precisa. Seja bem-vindo. Este evento é para você. Participe. Saiba mais em empreendedorismoevolutivo.iipc.org. Qual a relação do empreendedorismo tradicional e a ética? Qual a relação entre empreendedorismo evolutivo e a autocosmoética? É a ação versus a reação, o famoso efeito bumerangue. Venha refletir conosco sobre o empreendedorismo evolutivo e também sobre as escolhas empreendedoras que nós fazemos no dia a dia e também as atitudes pessoais e as suas reverberações. Para saber mais, acesse liderologia.org e se inscreva no curso Empreendedorismo Evolutivo que acontecerá no dia 29 de outubro. Estamos de volta aqui, depois de mais um intervalo comercial. O tempo sempre é curto, né, Mauri? E a gente já está chegando no final. Você queria deixar alguma mensagem final para a turma aí? Eu também fazer Eu queria agradecer aí a oportunidade, né? Foi muito bom aí falar. É sempre bom a gente fazer essas pausas aí, refletir um pouco sobre a trajetória, né? Às vezes a gente está sempre envolvido, o empreendedor está sempre envolvido aí, né, na questão aí do dia a dia, nas questões mais táticas e tudo. Então, às vezes, quando você para e faz uma recapitulação, assim como a gente fez aqui, é sempre muito positivo, né? Então, agradeço a oportunidade aí e ficamos à disposição aí. Bom?
Cris, Rafa, Pitt? Eu sempre agradecer a Mauri pela disponibilidade aí. A gente sabe como que é a vida do empreendedor corrida, igual ele falou, né? Obrigado. Seja sempre bem-vindo aí, né? Se quiser participar das outras lives. Obrigado. Pode estar sempre aberto. Eu que agradeço. Olha, Mauri, muito obrigada. Esse tema é um tema que eu gosto muito, viu? E eu já estava ansiosa, né, Rafa? Não sei se você lembra, para ouvir mais sobre isso. E olha, Mauri, se você um dia puder voltar e falando e conversando com a gente as novas perspectivas em relação à questão do empreendedorismo na área de educação, sempre muito bom. Eu não sei como, mas olha, de repente você já vai voltar aqui falando da faculdade Bertone e alguma outra coisa aí. Já estou imaginando isso, entendeu? Então, muito legal e é sempre um prazer, né? Porque a gente aprende muito. Com certeza. Será um prazer, a gente pode voltar aí, sim, em outra oportunidade. Tem muitos temas para falar, tem um tema que eu acho muito legal, assim, que também é pouco abordado, é o das Olimpíadas de Conhecimento também, que é uma forma de engajar os jovens, né? As pessoas ficam muito motivadas e tal, e aprendem de uma maneira muito mais prazerosa, de uma maneira muito mais através da gamificação, né? Eles se organizam, aprendem a se organizar, aprendem a trabalhar colaborativamente. Então, é uma experiência muito rica, né? A gente pode falar, e tem hoje a Olimpíada de Conhecimento de tudo que possa se imaginar, né? Desde as tradicionais até a Olimpíada de Linguística, Olimpíada de Medicina, Olimpíada do Futuro, né? Um monte de coisa, tem um monte de coisa. De finanças, exatamente. Então, a crise aí que é das finanças é bem legal. Então é aquela coisa, né? As pessoas se engajam, você não precisa nem... Na educação tradicional, você tem que obrigar, né, o aluno a fazer as coisas, ficar pegando no pé e tudo. Nessa aí não precisa nada, eles vão sozinhos e com prazer. Super motivados e com prazer. Então, e aprendem igual, né? Então, igual não, melhor, né? Porque estão justamente engajados na tarefa e nem percebem que estão aprendendo, né? Então, isso a gente pode falar de novas perspectivas, né, em educação. De aprender sem estar aprendendo na educação formal, é justamente isso. Exatamente. Aprender sem o peso de aprender. É isso aí, gente. Obrigado, Mauri. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado aos colegas de bancada. Agradecimento especial ao povo aí, pessoal que participou no YouTube. Continuem vindo aqui. Deem um like. Se assine o nosso canal, que isso aí também é bem importante para nós, tá, gente? E também venham aqui todas as sexta-feiras. Sexta-feira que vem, estamos aqui de novo, a turma. Tem mais programa, tá? E é isso aí, tá? Fiquem ligados aí que a gente já está bolando umas novidades também, pensando já no ano que vem. Sabe que a nossa agenda aqui, a maioria ainda bem, que pelo pessoal está curtindo aí, a gente já está com a agenda até abril do ano que vem. E é isso aí, então. Muito bom, gente? Parabéns, um abraço, aí. Então. Bastante sucesso aí pro programa. Beleza. Eu sou nerd de carteirinha. Quando eu puder, eu vou aí te visitar em Foz aí para. Será um prazer. Venha tomar um café aí conosco. Então tá, gente. Tchau, tchau e até a próxima sexta. Tchau, pessoal. Obrigado.